Olá, meus amores, bom dia, boa quinta-feira. Vamos começar a nossa atividade de hoje com a aulinha de matemática. Vamos lá, pessoal? Então, meus amores, a nossa aula de hoje vai dar um assunto novo na matemática, tá certo? E o assunto que nós iremos ver hoje é sobre a medida de massas. E o que é isso, tia? Bem, gente, todo corpo que habita o nosso universo, ele tem uma massa. E que massa é essa? É a massa do pão? É a massa que faz o macarrão? Não, gente. É tudo aquilo que compõe aquele corpo. Seja ele um objeto, seja ele uma pessoa, seja ele o que for que existir dentro do nosso universo. Uma fruta, uma verdura, algo que a gente possa se alimentar, algo que exista dentro do nosso universo, tá certo? E para sabermos e para conseguirmos fazer essas medidas de massa, nós precisaremos estudar sobre como podemos medir, como conseguimos saber quais são essas medidas, tá certo? Para medir uma massa de um objeto, usamos um instrumento que vocês podem observar aí, uma balança. Essa balança que a tia está mostrando aqui é uma balança de mais antiga, que era utilizada antigamente, né, para fazer essas medidas. Mas vocês podem observar também uma balança que vocês estão mais acostumados a ver aí nos supermercados, nos lugares onde vocês vão para que as mamães, os papais façam as compras das mercadorias, das guloseimas, seja lá do que for, não é? Mas existem outros tipos de balanças que são utilizadas também para medir as massas, não é? E aí são balanças que quando a mamãe vai levar vocês para pesar, não é? Que vocês sobem em uma balança para que seja medida a sua massa. Isso mesmo, o que está sendo medido é a massa que compõe o seu corpo, tá certo? E essa massa, ela é representada, tá certo? Por uma forma que se chama quilograma. Isso mesmo. O quilograma é a medida da massa, que a gente costuma chamar de quilo. Isso mesmo, tá certo? Esse quilo, tia, o que que a gente faz para pesar, para saber a massa de algo menor, algo pequeno? Bem, por exemplo, existem algumas coisas que a gente vai pesar que elas não vão ter uma pesagem, uma massa menor do que 1 quilo, por exemplo, não é? Por exemplo, uma caneta, ela não vai pesar a mesma quantidade, ela não vai ter a mesma massa do que, por exemplo, se formos pesar algo maior, como, por exemplo, o nosso corpo, não é? Por isso, existem outras formas. Existe a divisão do quilograma, que é a medida referencial, tá certo? Que é o quilograma, que é o quilo, certo? Para ser dividido. O quilograma, tá certo? É dividido em gramas. Isso mesmo, para que a gente possa fazer as medidas de coisas menores. Vamos agora continuar essa aula verificando quais as outras formas e como podemos saber quanto pesa cada coisa. Então, vamos falar agora sobre como a gente pode fazer e como podemos saber da medida das coisas. Então, gente, olha só. Como a tia falou, existe a medida referencial, que é o quilo, que é formado, né? A gente identifica como quilograma, mas a gente comumente chama de quilo, tá certo? Para medirmos as massas. Um único quilo, ele é dividido em gramas, não é isso?
E um único quilo, ele possui 1000 gramas, como vocês podem ver aqui. 1 quilo tem 1000 gramas, tá certo? Deixa a titia ligar aqui para poder continuar. Pronto, meus amores, vejam só. 1 quilo, ele possui 1000 gramas, isso mesmo. Para que a gente possa medir as coisas menores, que são medidas em gramas, tá certo? Isso. Então, quando a gente quer medir coisas menores ainda do que uma caneta, por exemplo, a gente pode utilizar outras formas de medida, tá certo? Existem também as balanças, que é como esta que vocês estão vendo aí na imagem, tá certo? Que são as balanças de precisão. Balanças de precisão, tia? Isso mesmo. O que são balanças de precisão? Vocês podem observar ou imaginar que existem coisas mínimas, muito pequenas, que a gente precisa pesar, precisa saber qual o volume da massa daquele objeto, não é? Então, por exemplo, se nós pegarmos um único comprimido daqueles menorzinhos comprimidos, vocês sabem o que é, né? Aquela medicaçãozinha que às vezes a gente precisa tomar, aquele remedinho, como a mamãe chama. E eles às vezes são em comprimidos, não é? Ou coisas menores, peças, algumas peças que são necessárias. Vocês já pensaram? Para a gente medir. O brinco tem uma coisinha assim que se chama tarraxa, né? Que prende, as meninas sabem. Ali aquela pecinha mínima, pequenininha. Como é que a gente vai fazer se ela é bem pequena e pesa menos do que 1 único grama? Como que a gente vai fazer para saber qual o peso disso aí? Isso mesmo, para isso existem as balanças de precisão, gente. Através das balanças de precisão, nós poderemos pesar coisas ainda menores. Vamos falar um pouco mais sobre as divisões que temos e as formas que nós temos de pesar tanto coisas menores como formas maiores, tá certo? E os símbolos e as regras que nós temos para esse tipo de procedimento. Vamos lá, gente? Olha só, como a tia estava falando, nós temos coisas maiores ainda. A gente acabou de falar sobre o miligrama, coisas mínimas que a gente precisa medir, coisas bem pequenas que a gente precisa medir, e aí, através disso, a gente pesa naquela balança de precisão, não é? Para medirmos, por exemplo, um comprimido, não é? Porque eles são menores do que, tem um peso, uma massa menor do que 1 único grama e precisam ser medidos em uma balança de precisão, porque eles pesam apenas miligramas, que é uma forma menor do que o grama, certo? Muito bem. Agora, entendido isso, vocês podem estar pensando, tia, mas como a gente pode saber o peso que tem, por exemplo, um animal de grande porte? Tia, existe uma balança que pode pesar isso? Sim, existe sim, gente. E essa forma, essa regra que a gente utiliza são grandes balanças, tá certo? E eu vou mostrar agora para vocês aí, através dessa imagem, uma balança que ela mede a carga de um caminhão. Isso mesmo. Não tem aqueles grandes caminhões, aquelas grandes carretas? Pois é. Para que ela seja pesada e saibamos quanto de peso, quanto de massa existe ali sobre aquele caminhão, ou até mesmo aquele próprio caminhão, aquele veículo, um animal de grande porte. Vocês já pensaram, um hipopótamo, como a gente poderia pesar? Ele vai ter bem mais do que 1 quilo, não é? Pois é, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 200 quilos.
Como a gente vai conseguir pesar tudo isso, tia? Pois é, a medida que é a maior forma de medidas para grandes objetos ou grandes animais, coisas que têm uma massa muito maior do que quilos, é a tonelada. Isso mesmo. E uma única tonelada é igual a 1.000 quilos, gente. Isso mesmo, 1.000 quilos. Olha só, uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Isso, então, para pesarmos grandes proporções, existem também as medidas a medida de massa, que se chama tonelada, ok? Pronto, meus amores, eu espero que vocês tenham compreendido. E agora a gente vai partir para as atividades. A primeira atividade, a tia vai mostrar aqui para vocês, para que vocês compreendam melhor a forma como vocês vão responder essa atividade, tá bom? Vamos lá? Certo, meus amores, agora nós estamos na atividade, tá certo? Do livro de matemática, na página 92. É a primeira atividade que fala assim: a mãe de Angélica vai fazer um churrasco e comprou 12 quilos de carne, 4 quilos de frango e 6 quilos de linguiça. Quantos quilos foram comprados ao todo? Ou seja, ela quer saber quantos quilos desses produtos vão ter para o churrasco. Então, tem lá embaixo a sentença. Como vocês vão fazer essa sentença? Vocês vão colocar aqui de forma horizontal todos os valores a serem somados, porque é uma soma, é um acréscimo. Se nós queremos saber o total e nós estamos acrescentando produtos, é uma adição. Então, vamos lá. 12 quilos de carne, 4 quilos de frango e 6 quilos de linguiça. Todos estão descritos aqui, correto? Agora, como iremos fazer este cálculo, tia? Na base, ali abaixo, onde vocês têm um retângulo para fazer o cálculo, vocês vão fazer desta forma aqui a descrição ali abaixo. Desta forma que vocês vão montar o cálculo da adição de vocês. Aqui fica o valor da dezena, aqui a unidade. Qual número que é uma dezena? O numeral 12, certo? O número 12, ele tem 2 unidades e uma dezena. Então, por isso que o número 1 está aqui no lugar da dezena e o numeral 2 está aqui no lugar da unidade. O número 4, ele possui 4 unidades, certo? Então, ele vai ficar aqui no lugar da unidade, assim como o numeral 6. E o que é que a gente vai fazer agora, tia? Vocês vão somar primeiro as unidades. 6 mais 4 mais 2. Coloca o resultado aqui. Se este resultado der um número que seja uma dezena, nós colocaremos aqui o valor referente à unidade neste local e o valor referente à dezena neste local, ok? E assim, vocês vão responder o primeiro quesito da atividade de matemática na página 92, tá certo? Vamos agora para a continuação das nossas atividades. Vamos lá? Vamos continuar agora o segundo quesito da nossa atividade de matemática na página 92. Segundo quesito, escolha 5 alimentos que são comprados por quilogramas ou gramas e escreva quanto custa cada um. O que é que vocês vão precisar? Da ajuda
das nossas auxiliares maravilhosas aí. Pergunte à mamãe. O que é que elas compram por quilo? Mamãe, o que é que a senhora compra aqui de casa, aqui na feira, por quilo? Coloca o nome dessas coisas que vocês, desses alimentos que vocês estão, que ela compra por quilo. Relacione 5 alimentos, tá certo? E ao lado, o valor do quilo de cada coisa que elas estão comprando, tá certo? Agora, a gente já vai passar para a página 93, tá certo? Com o terceiro quesito. Faça estimativas de que unidades de medida de massa é mais adequada para pesarmos. Por exemplo, se a gente vai pesar um garoto, uma criança, né, um menino, ou menina, um gato, o que iremos, qual a unidade de medida que nós iremos utilizar? O quilo, né, o quilograma, a grama, o miligrama, a tonelada, qual desses? Miligrama é a menor, depois vem a grama, não é isso? O grama, tá certo? O grama, porque a grama, como a gente já sabe, é o quê? É aquela plantinha que dá lá no jardim, né? O grama, o quilo ou a tonelada. Quando a gente vai pesar este animal, o que é que a gente vai utilizar? Quilograma, grama, miligrama ou tonelada? Gente, prestando atenção. Miligrama é a menor, depois vem o grama, depois a quilograma, que é o quilo, certo? Depois vem a tonelada. Qual desses 4 nós iremos utilizar para pesar um gato, um animal? Assim mesmo, vocês vão fazer com uma caneta, gente. O que é que vocês acham que para pesar isso aqui é necessário, tá certo? Um comprimido, que é aquela coisinha pequenininha, tá certo? Um elefante, que já é um animal de grande porte. E um automóvel, que é também um objeto grande, certo? E aí vocês vão colocar uma dessas 4 opções. Miligrama, ou grama, quilograma ou toneladas, ok? A gente vai agora para o 4º quesito. Observe esta barra de chocolate, está certo? De quantas barras de 500 gramas eu preciso para fazer 1 quilo? 500 gramas. Gente, lembrando, 1 quilo tem 1000 gramas, certo? Lembrando a vocês. Então, de quantas barras de 500 gramas eu preciso para fazer 1 quilo? E aí? Letra B. E para fazer 2 quilos, de quantas barras vou precisar? Prestando bem atenção na hora desta atividade, tá certo? Você está fazendo um bolo, mas viu que já é o 5º quesito, viu? Vovô está fazendo um bolo, mas viu que teríamos mais visitas. Então, triplicou a medida dos ingredientes, certo? Ele triplicou. Ele ia fazer uma só medida. Aí, ele resolveu colocar mais 2 medidas e ficaram 3 medidas. Triplicou. 1, 2, 3. Uma medida. Ele duplicou, colocaria 2, 3 medidas é triplicar, certo? Ajude vovô a saber a medida exata de cada ingrediente. No quadrinho amarelo tem a medida, uma medida, certo? Ok. E ao lado vocês vão colocar as medidas triplicadas de cada uma dessas medidas aí. Por exemplo, a farinha de trigo, ele usaria 1 quilo.
Se ele vai usar 3 medidas, ele vai usar o quê? Certo? Aí tem a margarina, 250 gramas. Vai fazer da mesma forma. Vai fazer 3 medidas dessa. 3 vezes 250 gramas. Ok? Agora, o açúcar. O açúcar, ele precisaria de 300 gramas, mas ele vai usar 3 vezes isso, certo? E agora, por último, a última medida, que seria de leite, ele usaria 1 garrafa de leite. Se ele vai precisar de 3 medidas, ele vai usar quantas garrafas? Certo, gente? Esta atividade tem que ter muita atenção na hora de fazer os cálculos bonitinho para colocar aí, tá bom? A gente agora vai para o 6º quesito, não é o último, a gente ainda vai para a página 94, temos o 7º quesito ainda. Observe as crianças e responda às perguntas. Tem Laura, Jorge Henrique, Samuel e Ricardo. Quem é a criança mais pesada dessas 4 crianças? Vai colocar o nome do mais pesado aí. Quem é a criança mais leve? Desculpa, gente. A letra A. Quem é a criança mais leve? A menos pesada. Letra B quem é a criança mais pesada? Letra B, qual a criança que é mais pesada dessas 4 crianças aí, tá certo? E vocês colocam aí o nome da criança mais pesada na letra B, certo? Vamos então para o 7º quesito. Mateus e Laura adoram a escola onde estudam. Toda noite, antes de dormir, eles arrumam na mochila o material escolar que usarão no outro dia. Vocês estão vendo as mochilas aí, eles já estão organizando aí o que é que vai ser colocado em cada mochilinha, certo? Letra A. Em sua opinião, qual mochila é mais pesada? Vocês vão explicar aí qual delas é mais pesada, certo? E aí, na letra B, por que você acha isso? Por que você acha que essa mochila que você falou que é mais pesada, por que você acha que ela é mais pesada, tá certo? Justifique aí a sua resposta. Letra C, e a sua mochila escolar, é leve ou pesada? Gente, lembra que quando vocês estavam indo para a escola, como é que era a mochila de vocês? Vocês acham que a mochila era leve ou era pesada, hein? Digam aí, tá certo, meus amores? Pronto, a gente já concluiu as nossas atividades agora de matemática, certo? Vocês vão precisar de fazer uma revisão que a titia vai mandar para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Beijos, meus amores. Tchauzinho.